Eu tenho certeza que você já estava no meio daquela atividade que tem um prazo definido já para entregar. Um projeto que você estava no meio e chegou ao menos uma pessoa e pediu para você fazer alguma mudança que tira um pouco do eixo, seu planejamento sai do que você estava esperando, enfim, isso eu aposto que já aconteceu com você. Mas calma, isso em projetos a gente chama da gestão de mudanças e através dela a gente analisa as solicitações de mudança, as possibilidades que podem acontecer dessa mudança para não ser tão traumático algumas dessas mudanças que hoje são tão comuns. Olá, eu sou Fábio Oliveira. Nesse canal aqui a gente fala sobre gestão de projetos e como ela pode te ajudar a alavancar a sua carreira profissional. Eu sou engenheiro e consultor de projetos e aqui no canal a gente fala basicamente sobre projetos, mas não se assuste, aqui não é direcionado para gerente de projetos ou engenheiros apenas. A intenção aqui é falar de uma forma fácil e simplificada para que você consiga usar as técnicas e metodologias de projetos no seu dia a dia, mesmo não sendo de projetos. E se você também não é engenheiro, fique tranquilo. Aqui eu vou acabar até dando vários exemplos que se aplicam a pessoas de recursos humanos, de finanças, da área jurídica, enfim, diversas áreas de abrangência a gente vai tratar da mesma forma e vocês conseguem usar os conceitos e as metodologias do mesmo jeito. E aí, antes da gente começar um pouquinho a falar sobre a gestão de mudanças, eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, compartilhem e deem um like se vocês gostarem do vídeo e me sigam também nas outras redes sociais. No Instagram eu estou como Fábio Oliveira Projetos e lá a gente consegue ter uma interação um pouco mais rápida e eu consigo responder algumas perguntas que possam acontecer. No LinkedIn também você pode procurar como Fábio Oliveira Projetos e no Facebook também existe uma página Fábio Oliveira Projetos, da mesma forma, onde a gente também consegue interagir de forma um pouquinho melhor. Mas iniciando um pouquinho aqui, e aí eu falo até pelo meu dia a dia mesmo. Mudanças hoje, elas são mais do que normais. O mercado está muito dinâmico e é praticamente impossível a gente pensar que a gente vai fazer um projeto, vai definir o objetivo de uma forma muito adequada, escopo, todas as etapas que a gente tem do projeto e que ele vai iniciar e concluir exatamente dentro da mesma forma, tendo uma linearidade perfeita. Isso é praticamente impossível. A única certeza que a gente vai ter num projeto é que ele vai ter mudanças ao longo do caminho, por melhor que seja o seu planejamento. E aí, fique tranquilo com relação a isso. Eu pego um pouco do meu dia a dia. Não imagine, eu trabalho com projetos há praticamente 8 anos, tenho isso no meu dia a dia e também tenho solicitações de mudanças o tempo inteiro. A diferença é que eu comecei a aprender como lidar com essas mudanças, não ser reativo a essas mudanças e também como fazer a gestão adequada dessas mudanças para também a gente não ter o início um projeto e acabar com outro. Então se eu estou projetando um carro, eu não posso chegar no final e ter uma moto. Não faria tanto sentido. Ou, caso isso aconteça, você encerra esse projeto porque ele não faz mais sentido e inicia um outro projeto porque ele vai ter um outro objetivo. Mas, de fato, a gente tem uma grande dificuldade com mudanças. Isso é natural do ser humano, fique tranquilo. Se você se sente extremamente incomodado quando você já tinha um planejamento direitinho e aparecem essas mudanças, isso é muito comum. Vamos pensar em a gente há 50 milhões de anos, 10 milhões de anos mais ou menos, qual que era o nosso intuito? Era sobrevivência. Então o que a gente fazia era se alimentava e poupava boa parte da energia para as impulsões que a gente precisava ter, para os impulsos que a gente precisava ter, que era uma força para caçar ou para fugir de algum possível predador. Então, há mais de 10 milhões de anos, nosso cérebro ele já é preparado para não reagir tão bem assim com mudanças. É claro que existem pessoas que acabam lidando um pouquinho melhor com as mudanças do que com outras. Mas na área de projetos, há bastante tempo atrás, o pessoal imaginava que
Não, de fato, a gente não pode ter mudanças. E o próprio PMBOK, através do guia, acaba falando de como lidar com as mudanças. Quando a gente está indo para metodologias que são mais ágeis, frameworks que são mais ágeis como o Scrum, eles também têm um DNA que abraça muito mudanças. Se a gente está falando de Design Thinking, também existem características com relação às mudanças. Porém, o que a gente precisa ter claro também é que a gente precisa fazer uma gestão adequada dessas mudanças. Não é simplesmente chega uma solicitação, muda, chega uma solicitação, muda, porque senão, de fato, você corre um grande risco de desviar muito de qual era o objetivo final do seu projeto. Então, lembrando só, recapitulando, tem alguns vídeos do canal, vou até tentar deixar aqui em cima no card, que a gente fala muito sobre os objetivos. Ele precisa ser específico, ele precisa ser mensurável. E aí, muitas vezes, quando nós temos solicitações que mudam muito ou vão mudar muito drasticamente qual que é o caminho do projeto, a gente tem algumas etapas que a gente precisa trabalhar com relação a elas. Vamos lá? A primeira questão que a gente precisa abordar num desses casos é o porquê dessa mudança. Qual é o intuito? Qual é o porquê por trás dessa mudança? Em geral, toda mudança ela acontece por algum motivo. Não é simplesmente porque uma pessoa acordou e opa. E se parecer que é assim, talvez você precise esmiuçar um pouquinho mais para conseguir entender de fato de onde surgiu aquela possível solicitação de mudanças. Por quê? Dessa forma você consegue começar a entender e muitas vezes traçar ou planos ou como atender alguma dessas solicitações. Por quê? Em alguns casos as mudanças não necessariamente são específicas ou quem está demandando essa mudança não é tão específico ou não conhece tanto sobre aquela determinada questão. Então vou pegar o exemplo da pessoa, a gente está fazendo um carro, nosso objetivo é o design e a produção de um carro, e aí no meio do caminho chega uma solicitação de, olha, agora precisa ser uma moto. Opa, mas por que precisa ser uma moto? Ah, não, porque o custo do combustível está ficando muito caro, e aí um carro custaria muito caro, faz mais sentido ser uma moto. Tá, vamos esmiuçar um pouquinho mais. Tá bom, então o problema não é ser o carro, o problema é o custo do combustível. A gente tem algumas outras situações ou possibilidades para conseguir com que esse carro mantenha-se sendo um carro, mas as fontes de combustível dele sejam diferentes? Podemos, a gente pode partir para um carro elétrico, por exemplo, que o custo de combustível é um pouco menor do que o custo do combustível diesel, gasolina, enfim, hoje. Essa é uma possibilidade. Ah, mas isso talvez mude todas as características do carro. Ok, também talvez seja uma mudança muito drástica. A gente consegue fazer uma otimização para que esse motor consuma menos combustível? Isso é uma possibilidade, já que a gente está no desenvolvimento disso, no desenvolvimento desse motor, vamos estudar um motor que ele possa ser mais eficiente com o combustível que a gente já estava prevendo e que ele consiga reduzir um pouco esse custo, esse consumo de combustível ao longo da jornada. Então aqui, de forma bem simples, tentando exemplificar um pouco para vocês, sempre existe um porquê por trás dessa questão. E é muito importante a gente conseguir mergulhar nesse porquê para conseguir entender alguns detalhes, ver se faz sentido ou se pode, dentro do que a gente tem do objetivo do projeto, claramente, ou das tarefas que a gente já tem descritas no escopo, resolver esse problema, essa solicitação ou retirar essa dúvida. Com esse mapeamento realizado, então, da mudança, o que tem por trás dela, a gente começa a fazer um estudo sobre quais são os impactos dessa mudança no projeto também. Então, a gente pode ter impactos no custo,
Então, pegando o exemplo que eu dei anteriormente, falando do motor do carro, pode ser que eu tenha que usar uma tecnologia diferente e que essa tecnologia encareça um pouco mais o produto, ou encareça um pouco mais a produção nesse primeiro momento, ou o protótipo que estava sendo realizado precisa ser mudado. Então, quais são os impactos financeiros que eu tenho com essa solicitação de mudança? O segundo ponto qual que é o impacto que eu tenho no cronograma desse projeto? Porque existem algumas mudanças que elas são de fácil implementação. Agora, de novo, voltando a essa do carro, se a gente já tem projetado o motor do carro e a gente precisa melhorá-lo, ele talvez não seja uma mudança tão rápida. Ela não é inviável, é possível. Porém, se ele já existia um protótipo pronto e desenhado, testado, quando a gente parte para um outro, a gente vai ter um impacto considerável no cronograma de entrega desse projeto. A gente tem também uma questão que a gente precisa avaliar se todas as partes interessadas estão de acordo com essa mudança. Então, mesmo antes a gente faz uma formalização dessa mudança e todas as pessoas que estão envolvidas, que são os realmente que assinam e determinam algumas características do projeto, aprovam formalmente isso. Mas antes disso, numa etapa anterior, é interessante entender com as pessoas que estão envolvidas quais são os impactos nas atividades delas no que elas estão fazendo dentro do projeto também. Para que isso muitas vezes não acabe inviabilizando. A gente tinha uma mão de obra alocada para determinada situação, a gente tem uma mudança tão grande que eu preciso de um outro perfil de profissional, eu não consigo realocar esse outro profissional aqui, então eu tenho uma pessoa custando 1 hora de trabalho ali, uma pessoa não sendo produtiva, simplesmente porque a gente também fez uma mudança que não estava planejada e também não foi avaliada da forma mais adequada possível. Uma outra questão que a gente faz em geral, para os projetos nós temos comitês de mudanças. Os comitês de mudanças, e aí hoje acontecem de diversas formas possíveis, mas é onde as pessoas se reúnem e avaliam todas as solicitações de mudanças, o porquê dessas solicitações de mudanças, quais são os impactos, quais são as formas de mitigar, quais são os riscos que vão acontecer com essa mudança, com a implementação dessa mudança também. E nesses comitês de mudanças se faz a aprovação formal ou não dessa mudança. Esse comitê, em geral, ele acontece mais para os projetos que são considerados os projetos tradicionais, mais voltados para projetos que não são tão ágeis. Mas, mesmo nos projetos ágeis, que abraçam mais a mudança, se ambientam mais, se adequam mais a essa questão da mudança, a gente não consegue fazer uma mudança do dia para a noite. As características, por exemplo, no Scrum, alguma das definições de mudanças é que você termine a sprint e essa mudança seja implementada a partir da próxima sprint. A sprint no Scrum, para quem não sabe, é um período de trabalho que pode variar de 3 semanas a 4 semanas, muitas vezes, algumas sprints um pouco menos. Então, em 15 dias as pessoas se reúnem, trabalham para entregar determinado produto já funcionando. Basicamente isso é uma sprint. E a própria Scrum, que abraça muito essa questão da mudança, descreve que o ideal é que você conclua a sprint que você está executando e implemente a mudança a partir da próxima sprint quando você está aqui na fase de planejamento. Caso essa mudança precise necessariamente ser implantada de imediato, disse para cancelar essa sprint atual e iniciar-se outra sprint. Então, mesmo nas metodologias ágeis, essa mudança ela não acontece sem uma gestão adequada e sem um direcionamento adequado também. Isso faz sentido até para também a gente não ter, porque se a gente for imaginar, as pessoas podem ter, no mundo tão dinâmico que é hoje, as pessoas vão ter solicitações de mudanças o tempo inteiro. E se a gente simplesmente
implementa a mudança, a gente tem impactos diretos no que é o objetivo do projeto. Então talvez a gente não consiga nunca entregar o objetivo do que foi se a gente implementa todas as mudanças sem fazer uma análise preliminar com relação a isso. A gente pode ter impactos consideráveis também no custo. E em geral, nenhuma empresa libera um fluxo de caixa para, olha, meu projeto ia custar 10 milhões, agora ele vai custar 40 milhões. Então, isso não é tão comum. Então, também a gente tem impactos, podemos ter impactos financeiros de forma considerável com as mudanças, se elas não forem geridas da forma mais adequada possível. E também nós temos impactos diretos no cronograma de entrega do projeto. Então, um projeto ele é um objetivo que tem um resultado num prazo determinado. Se o meu projeto era para durar 1 ano ou 3 meses e ele passou para prazo indeterminado, ele deixou de ser um projeto. Ele não é mais um projeto. As características de um projeto é que ele tem um prazo determinado para iniciar e para concluir. Ele pode, às vezes, em alguns casos, ocorrer, vamos dizer, concluir com um atraso, mas ele precisa ter um prazo de conclusão. E quando a gente começa a implantar solicitações de mudanças ou mudanças de forma desordenada, desorganizada, nós vamos prorrogando e aumentando o tempo desse projeto também, o que não é ideal em nenhum dos casos. E após esses comitês ou essa gestão das mudanças, as que são aprovadas, a gente começa a fazer a etapa de execução, monitoramento e controle da implantação dela, o como que ela vai entrar no escopo do projeto, o como vão ser as tarefas dela, qual vai ser o planejamento dela, onde ela vai entrar, qual vai ser a sequência de atuação e também quem são as pessoas que vão executar essa mudança. Por exemplo, pode ser que a gente tenha dentro de casa ou na nossa equipe já uma pessoa que consiga implementar essa mudança. Dependendo da mudança, às vezes a gente tem que ir para o mercado e contratar uma pessoa que consiga nos ajudar com essa mudança. Então a gente passa para uma fase já de implementação dessa mudança. E por último, assim como as demais tarefas, a gente faz um processo de encerramento dessa mudança que foi aprovada também. Mas e o que a gente faz com as mudanças que não foram aprovadas? Simplesmente elas desaparecem? O ideal é que não, é que a gente faça um registro de que essa mudança foi solicitada, por algum motivo ela não foi implantada, mas que ela vire um backlog, digamos assim, ou que ela vire uma espécie de lições aprendidas do projeto. Por que isso, Fábio? Porque boa parte das solicitações, se a gente continua em mesmas equipes, elas vão acontecer de novo. E as mudanças, tanto as que foram implementadas quanto as que foram rejeitadas, podem nos ensinar e nos ensinar muito. Em geral, a gente pode entender quais eram as intenções com aquelas solicitações de mudança, tanto as aprovadas como as não, para em próximos projetos a gente já entender se aquilo vai fazer parte do objetivo do projeto ou não. E por que isso acontece? Em geral, às vezes, quando a gente tem a demanda de um projeto, não necessariamente as pessoas têm tanta clareza do objetivo que elas têm. E por mais que a gente faça um detalhamento muito forte em cima dos objetivos, algumas características ao longo do tempo podem mudar. E nós levamos essas solicitações de mudanças também como um grande banco de lições aprendidas. Eu, pelo menos, utilizo muito as solicitações de mudanças como lições aprendidas. E o que isso me ajuda no dia a dia? Me ajuda a deixar de ter conflitos, deixar às vezes de ser reativo com algumas mudanças. Eu acabo abraçando as mudanças. Algumas são implantadas, outras não, mas eu começo a entender os motivos e começo a aprender com elas. E como em projetos futuros eu consigo me preparar para tal. Isso faz sentido para vocês?
Então, no vídeo de hoje a gente falou um pouco sobre o que é a gestão de mudanças, como as mudanças surgem e quais algumas etapas para se fazer uma gestão de forma um pouco mais adequada dessas mudanças. Fez sentido para vocês? Espero que tenha feito sentido para vocês. Caso vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem, deem like no vídeo e também acessem os comentários e me falem aqui o que vocês gostaram. E novamente, vão até as minhas outras redes sociais, no Instagram principalmente, a gente consegue ter uma interação, tirar dúvidas e conversar de forma um pouquinho mais adequada. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso para vocês. Obrigado e até mais!